Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos! Tá começando o nosso Papo de Assessor, Papo de Assessora número 71. 71. Vocês estão entendendo? Bem-vindos à live Papo de Assessora número 71. A live em que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles com vocês. Como eles começaram, como foi que eles conseguiram o primeiro influenciador assessorado, como que eles conseguiram a primeira publi, como eles vivem hoje, como que é a vida de um assessor de influenciadores digitais de sucesso. Gente, vamos chegando, vamos entrando. Muito feliz de estar aqui com vocês. Live Papo de Assessor, número 71. Aqui, gente, a gente vai falar hoje com a Lídia. A Lídia é assessora de influenciadores digitais. Ela trabalhava com marketing digital antes de se tornar assessora, é formada em publicidade, então ela já era do mercado da comunicação e decidiu se tornar assessora de influenciadores digitais, viu uma oportunidade nesse mercado e hoje vive de assessoria confortavelmente, vive de assessoria, assessora duas influenciadoras de moda e vive, né, confortavelmente com assessoria, só de assessoria, com duas influenciadoras assessoradas. Vamos entender um pouquinho mais do trabalho dela, vamos entender como ela se tornou assessora de influenciadores, vamos entender por que ela iniciou essa jornada, e vamos conhecer um pouco mais da história dela, tá? Então, gente, eu vou convidar, como eu falei pra vocês, essa é a live número 71, live Papo de Assessor. E aqui hoje eu vou convidar a Lídia para compartilhar a história dela com vocês, tá? Opa! Oi, Lídia! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo certo também. Que bom. Primeiro, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui compartilhando a tua história com o pessoal para motivar, para inspirar. Estou muito feliz mesmo, eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente. Imagina, eu que agradeço esse convite, porque eu sempre via as pessoas fazendo live e pensava, ai meu Deus, o dia que eu fizer live com a Maria venci na vida. Que legal, fico feliz, de verdade. Então vamos começar do começo, Lídia. Da onde que tu fala? Quantos anos tu tem? E com o que tu trabalhava? Eu já dei um spoiler, né? Tu é formada em publicidade. Com o que tu trabalhava antes da assessoria? Então, eu tenho 33 anos, eu moro em Itajaí, Santa Catarina, e eu sou formada, né, em publicidade e eu trabalhava numa agência de marketing digital. Então, Legal. O que tu fazia nessa agência? na agência eu gerenciava todos os setores dela. Então, eu Tá. era o braço direito ali do meu chefe. E a agência era do quê, Lídia? Tipo, o que vocês entregavam? Então, era mais focado em mídia social mesmo. Então, né, a gente fazia desde post estático, também fazia o vídeo para as empresas. Alguns clientes a gente até fazia um pouco de marketing de influência, mas não era o foco da agência, nem tinha esse nome, marketing de influência, sabe? Como a Sim. gente começava a trabalhar com alguns assim, mas nada focado nisso. Legal. Então, tu já estava nessa área e tudo. Como que estava a tua vida antes? Como que era a tua rotina? Quando tu entrou profissão assessora, até reli a tua ficha de matrícula. Foi muito legal ver, porque já faz tempo, né? Então, é olhar lá e ver. Então, como que estava a tua vida antes do profissão assessor? O que que tu buscava, né? O que que tu queria da tua vida nesse momento, nesse estágio? Então, como eu trabalhava ali na agência, né, eu via que eu já não tinha onde crescer mais. Já estava estagnada ali. E eu fiquei pensando, tá, mas o que que eu vou fazer, né? Porque querendo ou não, na minha cidade vai ser mais ou menos o mesmo estilo ali, se eu vou para outra agência ou não. E também eu estava com salário ok, então eu já estava naquele estágio meio confortável assim, mas eu querendo algo mais, sabe? Mas não sabia o que Total. fazer. E eu pensava, o que que eu mais gosto na minha área, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar com os influenciadores. Sempre que tinha, né, alguma campanha que envolvia, eu até incentivava os clientes, não, gente, vamos fazer com influenciador, porque é realmente algo que eu consumo bastante, o conteúdo de influenciadores. Então eu sempre acreditei nisso. Aí eu fiquei pensando nessa parte, falei, e se eu mexer alguma coisa no marketing de influência, de repente, para alguma agência que seja focada nisso, que é uma coisa que eu gosto. Aí eu comecei a procurar, eu vi que até tinha muito trabalho remoto, né, nessa parte de marketing de influência, mas seria mais em São Paulo também, as agências, enfim. Aí nisso, procurando sobre, eu encontrei você. Aí eu Legal. não lembro se foi patrocinado no YouTube ou se foi no Instagram,
Mas foi aí que eu te conheci e aí eu fui clicar para saber um pouco mais, porque ainda não. A gente sabe que os influenciadores têm assessores, mas você não sabe muito bem sobre essa profissão, se é realmente, né, consolidado, se normalmente é amigo de algum influenciador que assessora ele. Eu não tinha muito essa noção. E aí, quando eu fui, acho que você tinha acabado de dar um no curso, algo nesse sentido. Aí eu comecei a olhar todos os vídeos, inclusive vi vídeo seu de live, de podcast, e comecei assim a maratonar. Eu lembro que eu vi, acho que foi à noite, e normalmente eu durmo cedo, ali pelas 10. Aí eu comecei a ver seu vídeo, aí eu vi um, vi dois, vi três, e assim, eu não parava de ver. Quando eu vi já era 2 horas da manhã e eu ainda tava vendo o vídeo. Falei, meu Deus, Maratona de Maria mesmo. eu falei assim, não, é isso que eu quero. Nossa, eu me encontrei ali. Então eu falei, não, é exatamente isso que eu quero seguir. E foi logo depois você já abriu o curso mesmo, porque você faz também curso, né? Depois você abre ele o curso para quem realmente quer se desenvolver. Perfeito, muito bom. Eu não sabia que tinha sido assim. Olha que interessante, né? Aham, foi. Então, o que tu estava passando era um trabalho em que era legal, mas que tu não via mais tanta projeção de futuro, assim. O que tu Exatamente. queria era, né? Então, como que me explica um pouquinho mais do pré, assim, só pra gente já vai entrar na parte que é a parte mais legal, que é essa toda a nova vida. Mas ainda quero ouvir um pouquinho mais dessa parte do dia a dia de trabalho. Eu trabalhava presencial nessa agência. Presencial, E exatamente. como... Isso também foi um dos motivos que me fez querer trocar, porque eu queria algo remoto. Principalmente depois da pandemia, que a gente teve, viu que consegue funcionar bem, eu falei, não, eu quero algo que eu tenha uma liberdade não só financeira, mas também geográfica, sabe? Aí foi nisso também que eu fui pensando o que, que eu poderia fazer, que aí foi como quando eu cheguei ali em você. Que legal, perfeito. E aí o teu trabalho, vocês faziam mais, né, na agência, vocês faziam mais trabalho tipo social media, e o teu Isso, papel era gestão, tipo, fazer a entrega exatamente. acontecer. Isso, exatamente. Aí eu ia gerenciava ali, via, organizava a pauta ali, né, dos nossos colaboradores, via se estava tudo seguindo certinho. Eu também fazia parte de atendimento ali com os clientes. Então, eu conhecia todos os setores da agência porque eu ficava responsável por eles. Mas, claro, né, Legal. sempre tendo alguém, as pessoas ali para me auxiliar, mas eu acabava fazendo essa gestão. Ô, Lídia, e quanto tempo tu ficou nessa agência? Quantos anos de carreira lá? Foi 5 anos. Então foram 5 anos para tu conseguir chegar neste cargo de gestão, assim, a agência foi crescendo Isso, e tu foi crescendo junto. isso, exatamente. Legal, E é massa. uma coisa também que agências têm uma rotatividade muito grande. Então, querendo ou não, você vê sempre um funcionário que está ali, aí depois logo sai, entra outro. Isso também acaba que desmotiva um pouco, porque você sempre está com novos colegas ali de trabalho. Aí isso que eu pensei, também estou ficando estagnada, estou vendo todo mundo tá rodando, saindo, e sabe, aí isso vai desanimando um pouco também. Legal. E financeiramente falando, Lídia, tu conseguiu chegar, pô, 5 anos de empresa, né? É uma Uhum. carreira grande. Não Sim, é comum, como tu falou, né? Não é comum 5 anos dentro de uma agência, né? E aí tu exato. conseguiu chegar num salário legal nesses 5 anos, comparado com a tua realidade financeira hoje, como é que é esse comparativo, assim, pra ti? Então, tinha um salário ok pro cargo, né? E também olhando os outros funcionários, assim, né? Que costuma Sim. ter o mesmo cargo que o meu. Mas hoje na assessoria, nossa, não tem comparação. Tanto que no começo da assessoria, eu tinha como meta ganhar no mínimo que eu ganhava na agência. Essa era a minha Legal. meta. Eu falei, não posso ganhar menos que eu ganhava na agência. E logo, alguns meses depois, eu já estava conseguindo ganhar o que eu ganhava na agência, até mais. Então, eu sei que para eu conseguir ganhar o que eu ganho hoje, trabalhando como CLT em uma agência, eu precisaria estar um cargo muito alto e talvez trabalhando em agências maiores, em São Paulo, algo nesse sentido, e não na cidade que eu moro hoje. Itajaí tem quantos habitantes, tu sabe, Lígia, mais ou menos? Ai, eu não sei se 200 e pouco mil, não sei. Não preciso É falar a uma cidade verdade. média, né? Mas Não é é uma uma cidade cidade média. pequena, é uma cidade média. De Isso. fato, é diferente dos salários de São Paulo, né? A gente sabe disso. Perfeito, legal. Então, ali era ok o teu salário, tinha feito 5 anos de carreira nessa agência, mas eu sentia que tu estava estagnada, assim, nesse sentido. Beleza. Isso. Maratonou, deixa eu ver aqui meu roteiro se eu tô esquecendo alguma coisa. Não, maratonou a Maria nessa madrugada. Isso. Decidiu entrar para profissão assessor. Daí eu quero te perguntar uma coisa em específico. Aham. É, eu sei que é normal, inclusive na imersão, né, gente? Só para vocês terem um contexto, a Lídia, ela foi para
para um evento, uma imersão presencial que eu fiz aqui em São Paulo, então a gente se conheceu presencialmente e tudo. E lá no evento, em vários momentos, a gente troca entre, né, eu troco com os alunos e eu recebo vários, né, vários pontos, assim. A Priscila até que estava na imersão e falou assim, Maria, eu tinha. Primeiro ela falou assim: primeiro eu tinha certeza que era golpe, certeza que é impossível, é golpe, isso aqui com certeza. Depois ela falou assim pra mim. E depois eu subestimei a assessoria. Eu falei: ah, se eu ganhar uns R$ 1.000 de renda extra, tá tudo bem. Daí ela começou assim: no primeiro mês ela fez tipo, mil e tantos reais. Ah, pode ser que funcione isso aqui. Segundo mês ela fez não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. E daí ela chegou e falou assim: Maria, mas agora tá dando muito certo. Faz uns 6 meses que eu ganho, sei lá, ela ganha uns 15 mil por mês. Mas eu ainda tenho muito medo. Eu falei, tu ainda tá subestimando a assessoria, Priscila, sabe? Ainda tá. Tá tudo certo, eu ganho R$ 15.000 no mês, sabe? Mas enfim, contei essa história nada a ver, só porque a Lígia conheceu a Priscila e eu achei interessante. Daí ela falou assim, Brand, tinha certeza que era golpe. E depois eu subestimei a assessoria. Eu cheguei a ganhar 1.000 pila por mês e era isso. Então eu queria te perguntar a mesma coisa. Quando tu me conheceu, qual foi o teu sentimento? Foi de desconfiança? Não foi? O que que tu desconfiou? Não desconfiou? Como é que foi? Então, quando eu vi, tive bastante curiosidade, mas eu pensei, será que não é mais uma querendo vender curso? Pensei isso, né? Será que Claro. realmente vai dar uma base legal que dê para trabalhar com isso? Mas, como eu te falei, eu comecei a ver vários vídeos para exatamente não ir só pelo minicurso. Não, deixa eu ver realmente o conteúdo que ela tá, quanto tempo que ela tá. E foi isso que foi passando mais credibilidade. Então, foi aí que eu pensei, ó, realmente não é um valor barato, né, o curso. Mas se é algo que eu penso em realmente mudar para isso, eu preciso começar a ter uma base. E você era a única base que eu encontrei ali. Então, foi aí que eu resolvi arriscar. Falei, não, vou Legal, e vamos muito, ver. muito massa. Daí tu viu que eu tava há bastante tempo pelo histórico do YouTube, assim, pelo histórico das Exatamente. redes, que tu viu que tinha bastante volume e bastante tempo de Isso. conteúdo. Uhum, Legal, adorei. exatamente. E então, antes de tu me conhecer, tu já tinha ouvido falar na assessoria de influenciadores? Tu deu um spoiler sobre isso no começo, né? Já tinha Isso. ouvido falar? Já tinha, principalmente em agências que mexem com marketing de influência. Mas agora, realmente, a profissão assessor de influenciador, como funciona e tudo, eu ainda não sabia como funcionava. Então, Legal. foi aí que me gerou mais curiosidade ainda, porque realmente no mercado procurando você não acha. Você vai ver, né, realmente sobre o que é o marketing de influência, agências que trabalham com isso, mas não focado na assessoria. Perfeito. É muito interessante isso, né, gente? Olha só, Muito. comentem aí, deixa para mim nos comentários para eu saber. Quem é da área da comunicação, trabalha ou já trabalhou com comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, social media e não conhecia o trabalho da assessora. Se tiver alguém aí, comenta para mim. Porque isso é muito curioso, né? Isso é curioso para mim que estou há 10 anos nisso, porque eu já fico com a sensação de que, ainda fico, né, com a sensação de que todo mundo já sabe. Mas é uma Uhum. sensação exclusivamente minha, porque os dados mostram isso, vocês falam isso constantemente, de que dificilmente a gente cruza com alguém que conhecia, mesmo sendo do mercado, mas que conhecia efetivamente o trabalho da assessora, né? Isso, até Então é porque, muito. que nem na agência, quando a gente trabalhava com alguns influenciadores, como a gente pegava bastante regional, alguns era já direto com eles o contato. Então, assim, e acho que foram poucos que tinha por meio assim de um assessor, mas aí eu não sabia exatamente se era às vezes um amigo, ou às vezes normalmente era a mãe da pessoa, algum conhecido que aí fazia essa parte ali para, né, para assessorar, mas não que realmente, que nem no meu caso, eu assessora e elas nem me conheciam, nem sabiam quem eu era, sabe? Então, por essa parte que eu não sabia exatamente como que funcionava a assessoria. Que interessante, né? Ó, a Adri falou, eu conheço assessoria de imprensa. E é isso, normalmente se Isso. confunde com outras assessorias, né? Que é uma palavra bem chatinha, assim, eu costumo dizer, uma palavra que, né, o termo assessoria para muitas coisas, então acaba sendo meio confuso mesmo, é normal. Mas beleza, então tu não conhecia, efetivamente, tu não sabia que aquilo poderia ser uma profissão, né? Como tu explicou. Exatamente. E aí tu decide embarcar nessa. Quando tu Uhum. entrou para profissão assessor, para quem não sabe, tá, gente? Profissão assessor é a minha formação, é o meu curso, né? Em assessoria, formação em assessoria de influenciadores. Só dando um contexto. Uhum. Li, então, beleza. Quando tu decide comprar o profissão assessor, tu já tem um influenciador em mente para assessorar? Tinha. Eu tinha um influenciador em mente, mas ainda não tinha conversado, não, né? Não tinha começado nada.
Mas eu já tinha, porque como eu sempre gostei muito de consumir esse tipo de conteúdo, eu sempre tive influenciadores que eu acompanho há muito tempo. Então eu pensei, vou tentar entrar em contato com essas, né, que eu já acompanho para ver. E aí, inclusive, eu sempre olhava também ali no e-mail da Bill, quando eu via que já tinha uma agência, eu já pensava, então essa daí já é assessorada. Aí as Uhum. que não tinha, que eu pensei, então essa daí é uma possibilidade. Aí fui dessa Perfeito. E alguma delas foi a que tu fechou? Foi, aham. Ah, Inclusive foi a primeira que eu entrei em contato, porque eu já acompanhava ela, já tinha mais de 10 anos, tanto que ela foi uma das primeiras youtubers que eu me inscrevi na época, tinha bastante tempo. E aí eu vi o e-mail dela e tava ainda na época, acho que Hotmail, se eu não me engano. Eu falei, essa daí eu acho que ela não tá com ninguém. Aí eu mandei ali no direct mesmo pra ela, né? Me apresentando e querendo ou não, como eu já segui ela há muito tempo, às vezes eu interagia ali com ela. Então ela sabe que não foi uma completa estranha que só apareceu ali muito querendo massa. vender serviço, né? Muito Então massa. aí eu fui, mandei uma mensagem pra ela e aí ela foi e me respondeu. Ela falou assim: a gente pode conversar sim. Aí eu fui, marquei uma call ali com ela, né, pra ela poder ver até, eu acho que passa mais credibilidade quando você faz uma videoconferência, né? E aí, ela até me falou uma coisa que eu gravei na minha cabeça. Ela falou assim: Olha, Lídia, eu já trabalhei com agência e foi o período que eu menos ganhei dinheiro. Então, assim, eu tenho um pouco de receio, mas eu gostei da nossa conversa, gostei de você e eu estou disposta a tentar. E foi aí Olha que a gente só. começou. Foi bem legal, Nossa, que assim. interessante. Conta um pouquinho mais dessa mensagem que tu mandou para ela. O pessoal que está nos acompanhando está nesse estágio ainda, né? Ah, tá. Essa mensagem que tu mandou para ela, como é que foi? Qual foi a mensagem que tu passou ali? Sim. Foi bem o que você ensina no curso, tá? Eu não lembro agora as palavras, mas eu lembro que eu peguei como base o que você tinha falado. Eu me apresentei ali para ela. Aí eu falei que eu estava mexendo, né, na parte ali de assessoria com influenciadores, que eu acompanhava ela há muito tempo, e que eu queria conversar melhor com ela, se ela já tinha alguém que assessorava ela, se não, se a gente poderia conversar melhor. Aí foi aí que ela me respondeu. Perfeito, maravilhoso, muito legal. E ela tinha quantos seguidores na época? Tem quantos seguidores, mais ou menos? Então, ela tinha 200 e pouco mil seguidores na Olha época. só. Já era uma Aham. influenciadora macro que a gente fala, né? Então, Sim, é sim. como. Que legal, assim, na cara e na coragem jogou. É isso, gente. A diferença tá de quem consegue para quem não consegue é quem tem a coragem de apertar o enter, de dar o próximo passo, de ir pro próximo, pro próximo, pro próximo. Dá medo? Dá. Conta, Lígia, ficou com medo? Como é que foi para ti? Então, até que medo eu não fiquei, porque eu pensei, bom, eu tô desse outro lado, se der ruim, se ela falar, não, ok, tudo certo. É Mas verdade. eu fiquei bastante na expectativa mesmo, e torcendo pra dar certo. E quando ela me respondeu, falou, oi, eu falei, nossa, fiquei muito feliz. A primeira vez que eu fiz a videoconferência ali com ela, nossa, que é uma pessoa que eu sempre estava acompanhando há anos, e eu tava ali conversando com ela. Então foi muito legal, assim, nossa, Muito fiquei. massa. E eu amei saber isso, porque a primeira técnica que a gente ensina no profissão, que eu falei no mini curso gratuito, inclusive, também, essa técnica essa semana passada, é a gente buscar pessoas que a gente já acompanha, pessoas que a Sim. gente já admira. As pessoas que a gente acompanha, que a gente admira, a tendência é que elas já tenham diferenciais. Que é por isso que Uhum. você admira, por isso que você gosta. A tendência é que outras pessoas gostem, as marcas gostem, né? Então, sem tanta técnica, você consegue chegar num perfil muito legal para assessorar, né? Sim. Mesmo tu estando no começo, tu chegou numa influenciadora super legal, que tá contigo até hoje, então, Lígia. Exatamente. Uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, assim, que eu pensava, eu quero assessorar alguém que eu tenha conexão. Porque é aquilo, né? Você vai vender um produto ali, você tem que consumir ele. Então, assim, eu sempre pensei nisso. Eu tenho que assessorar alguém que eu tenha conexão, que eu realmente goste e que nem ela mexe com moda, eu adoro moda. Então, assim, para mim seria uma coisa muito mais fácil para eu estar procurando marcas ali para a gente trabalhar. Então, eu olhei todo esse contexto. E não simplesmente, vou mandar para várias aqui, a que respondeu essa. Não, eu queria realmente que Perfeito. tivesse essa conexão, sabe? Tanto Muito de mim massa. com ela e ela também, né? Que criasse essa conexão comigo. Legal. E até hoje tu assessora ela e mais uma Isso. influenciadora. A segunda veio como? Então, a segunda veio depois de quase um ano. Assim que eu tava com essa, eu falei, não, acho que agora já dá para dar o meu próximo passo. Já tava mais experiente ainda, vi que tava dando certo. E aí fui, entrei em contato e uma curiosidade, ela não aceitou de primeira.
Uhum. Tá? Então, isso até serve de exemplo para, às vezes, alguém tentou aí, o influenciador não quis, mas isso não quer dizer que ele não vai querer depois de alguns meses. Aí foi engraçado que aí no começo, né, eu fui mandei mensagem para ela, ela falou assim, eu acho que ela tinha um pouco de receio, e normal, porque eu também, se eu fosse influenciadora, eu teria receio, né? Você não Claro. conhece a pessoa ali. Aí passou uns 2, 3 meses, ela me chamou de novo e falou assim, Lídia, você ainda tá assessorando? Ainda tem espaço? Eu falei, claro, tem sim. E aí a gente conversou, e aí a gente começou. Muito legal. Show de bola, muito bom. E Uhum. aí, vamos voltar então um pouquinho para tua primeira lá. Eu queria que tu contasse a história da tua primeira publi. Tu lembra da tua primeira publi? Lembro. Como é que foi? Então, aí logo que a gente fechou, né, falei, ah, bom, vou pensar aqui nas marcas que vai se identificar com ela, né? E tem uma marca que eu sempre gostei bastante das roupas e eu achava a cara dela. E eu falei assim, ah, vou tentar entrar em contato com essa marca, até porque eu já consumia. E aí eu apresentei, eles adoraram. Inclusive, eles são meus clientes até hoje. Ela já é embaixadora da marca, já vai fazer 2 anos que a gente tá junto. Então, assim, por isso que eu lembro super. Então, além de dar certo, tá até hoje aí com a gente. E aí, conta detalhes então desse trabalho. Como é que foi? Tu estava assessorando ela já, entrou em contato via direct? Tu já tinha Foi o contato de isso. alguém? Como é que foi? Não. Foi por via direct. Eu mandei pra eles. Falei, ó, eu assessoro. Eu sempre coloco a arroba da influenciadora pra eles já saberem. Falei, olha, eu assessoro a Vanessa, que o nome dela é Vanessa. Eu assessoro a Vanessa e a gente tem muito interesse, né, em enviar uma proposta pra vocês. Qual o contato que eu consigo conversar melhor? Aí ela foi, me passou o contato, né, da pessoa que é responsável ali pelo marketing. Daí eu fui, apresentei a Vanessa para ela, e aí a gente foi se desenrolando e ela gostou assim logo que ela viu que realmente o perfil da Vanessa combina muito com o da loja. E ela falou: "Não, claro, vamos tentar sim". Aí foi aí que a gente já fechou. Aí a gente fechou primeiro uma publi pontual, aí depois segundo mês ela já quis renovar, e depois já pegou para 3 meses, e logo depois já quis fazer dela embaixadora da marca. Que massa, cara. Olha só que Uhum. simbólico mesmo, né? Sim. Logo o primeiro já foi na cara e na coragem, mandou o direct, fez o que tinha que ser feito e tá aí 2 anos de relacionamento com essa marca. Pô, que massa, Aham, Lídia. História muito boa, sim. muito Nossa, boa. tenho um carinho muito grande por eles. Que legal, que legal. E teve alguma outra publi, assim, alguma outra marca que vocês fecharam que foi muito especial, que te marcou muito, uma campanha, assim, diferente, que tu Ah, tenha tem uma que guardado? foi até recente, por isso que já tá até fresca, mas foi bem legal, que foi com a Glade. Aí, inclusive, a gente teve que viajar para São Paulo para o evento, então isso marcou bastante. Foi a primeira publi que a gente precisou viajar para algum lugar, sabe? Ver o evento, né? Participar do evento. Então, foi uma coisa bem bacana, assim, foi bem especial. A gente foi para São Paulo, aí a gente até se encontrou no aeroporto juntas. Aí a gente foi, ficou lá no hotel, aí a gente participou do evento, porque tinha até outras influenciadoras grandes também. Que legal. Então foi bem bacana, assim. Então acho que hoje a que me marcou mais assim foi essa da Glade. Da Glade, que massa. Ô, Lídia, e tu conhecia presença? Como é que foi para a primeira vez que vocês se conheceram presencialmente? As tuas influenciadoras não são daí, certo? Não, uma é do Rio Grande do Sul, que é a primeira, que é a Vanessa, e a outra é aqui de Santa Catarina, mas ela é de Joinville. Então é uma cidade que fica mais ou menos uma horinha daqui, não é tão longe. Mas aí, quando eu conheci a Vanessa, que foi a primeira, por ela assim, ainda ser mais longe, é mais difícil, né? Mas aí ela me falou assim: Ah, Lídia, eu tô indo pra Balneário. Aí eu falei: Ah, não, perfeito, então vamos marcar, vamos se encontrar. Aí eu fui, inclusive chamei ela pra jantar aqui em casa, veio ela, o marido dela. Aí foi super legal, porque meu marido se deu super bem com o marido dela. Então, assim, aí virou uma amizade, sabe? Além do profissional, virou uma amizade mesmo. Inclusive, a gente até vai viajar juntos em casal semana. Aliás, final de semana agora, vai todo mundo pro Chile. Ai, que E, delícia! aham, e uma viagem assim, de amigos. Então Que foi bem legal, massa. sabe? Virou algo além do profissional. E até porque, querendo ou não, né, a gente acaba gerando essa confiança, essa conexão, porque a gente se fala todos os dias. Ela até falou, Lídia, você é a pessoa que eu converso todos os dias. Então acaba que não tem como não gerar, né, essa amizade, assim. Eu Muito faço massa. questão também de ter, porque eu quero que seja algo não só profissional, mas que elas realmente possam contar comigo, enfim, para qualquer coisa. Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a tua rotina, tá, Lídia? Como que é a tua rotina hoje? Me conta, comparado com o teu trabalho anterior, quando tu trabalhava na agência, como que era antes e como é hoje? Só para as pessoas entenderem a diferença dos trabalhos. Aham.
Então, como a agência aqui na minha cidade, eu não morava longe, morava até próximo. Então, né, tinha a minha rotina, acordar de manhã ali. Aí, às vezes dava tempo de tomar café, às vezes não. Aí já ia ali pra agência, normalmente é o quê? Acho que eram uns 10 minutos da minha casa. Então, era algo perto, assim. Eu conseguia almoçar em casa também. Aí depois eu voltava ali, trabalhava até às 18 horas e voltava pra casa. Então, assim, eu tinha uma rotina ok, sabe? Porque eu conseguia vir para casa, almoçar, ter meu tempo. Eu sei que muitas pessoas não conseguem isso hoje em dia, então, querendo ou não, eu sei que era um privilégio que eu tinha de poder almoçar em casa. Mas não se compara hoje, né? Por eu poder fazer meu horário. Querendo ou não, eu tento manter uma rotina porque eu gosto de ter rotina. Então eu coloco assim, para poder trabalhar até 9 horas, eu tenho que começar a trabalhar. Então aí vai, né? Eu acordo de manhã, que nem eu tenho dois cachorrinhos também, então hoje eu não tenho filhos, mas tenho eles. Então, inclusive, ele é paraplégico, então ele demanda um pouco mais de mim, porque ele não faz xixi sozinho, eu tenho que tirar o xixi dele. Então, eu estando em casa é melhor ainda. Então, aí a minha rotina hoje é essa. Eu consigo, né, ficar o tempo todo aqui em casa, tranquilo. E aí eu faço minha rotina das 9 ali, aí eu paro para almoçar meio-dia, tenho normal, e aí eu volto normalmente 1h30, 2 horas e fico até às 6. Aí às vezes vai mais, mas aí também, né, vai de como tá a rotina naquele dia. Perfeito. E o que tu consegue fazer hoje pela tua vida pessoal que tu não conseguia fazer antes? Que nem se eu precisar sair no meio da tarde para resolver alguma coisa, eu consigo. Não preciso, né, ter que me explicar ou fazer qualquer outra coisa. Que nem a gente quer viajar agora, eu consigo. É porque meu marido ele vai estar de férias uma semaninha, aí, então deu para conciliar. Antes não precisava, tipo, tem que ver se minhas férias vai depender das férias dele. Então isso já não é mais um problema pra gente. Então acredito Perfeito, que essa flexibilidade aí que é um dos pontos perfeito. principais. E financeiramente falando, Lídia, me fala um pouco da tua realidade financeira, comparado com a tua realidade anterior, como que tu se sente hoje com relação ao teu trabalho. Se tu quiser compartilhar com uma renda mensal para o pessoal saber o quanto que tu consegue tirar hoje, em média, ou valor em publis, enfim, só para o pessoal entender um pouquinho da tua realidade, o que tu puder compartilhar. Sim. Não, hoje, comparado ao que eu ganhava, já triplicou o meu salário. E eu sei que consigo até daqui a pouco fazer isso daí, ser bem mais ainda. Mas é que nem no primeiro ano ali, se eu não me engano, eu consegui fechar mais ou menos uns 300, 400 em publi, isso porque eu tinha só uma, né? Aí agora que eu tenho duas, é a minha meta fechar esse ano com 1 milhão de publis. E eu já tô aí por mais de 700 mil, já consegui fechar de publi. E aí eu falei, não, até dezembro eu tenho como meta fechar 1 milhão. E se Deus quiser vai dar certo. Assessora Esmeralda, é isso aí, com certeza. Vai chegar, a gente está entrando agora na melhor época do ano, né, É, Lídia? Vai entrar Black Friday, vai entrar Natal, isso, né? Então, se até agora já bateu 70% da meta, até o fim do ano vai dobrar a meta, aquela, né? Dobrar a meta, talvez não, sim. mas superar em 50% a tua meta, talvez tu consiga sim, né? Fazer isso É. acontecer, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte no segundo semestre. Melhor época do ano, não tem discussão, então com certeza tu vai aproveitar muito aí esse segundo semestre. Inclusive, né, voltando lá na assessoria no começo, quando eu comecei a assessorar a minha primeira, foi exatamente nessa época, por coincidência. Foi ali em setembro, então acho que isso também foi o que ajudou e me motivou mais ainda a falar, não, realmente é isso que eu quero, porque aí foi abrindo mais portas ainda, né? Eu acredito que por ser também o segundo semestre. Ô, Lídia, deu uma travadinha no teu som. O que que tu falou? Tu falou que começou a assessorar no segundo semestre, certo? Foi, quando eu, né, voltando lá, foi no segundo semestre, foi em setembro que eu comecei a assessorar. Então, para quem está entrando agora, né, no Profissão Assessor, tem super chance aí de dar certo, de começar, porque esse segundo semestre realmente é muito bom. Perfeito, perfeito, muito legal. Agora, eu acho que eu encerrei minhas perguntinhas. Olha só. A gente conclui com como você se sente hoje com essa tomada de decisão? Com a decisão de ter escolhido uma carreira nova, de ter mudado, como que tu se sente hoje? Eu me sinto totalmente. Eu falo pro meu marido, eu falo, nossa, realmente eu sou privilegiada porque eu trabalho com o que eu amo, posso trabalhar de casa e tenho uma renda que eu nem imaginava que eu poderia ter, sabe? E eu sei que ainda consigo mais ainda. Então, assim, sem palavras, realmente, hoje eu sou realizada e me sinto muito honrada por poder trabalhar no que eu gosto. Que legal, ele ficou muito feliz.
Pra gente encerrar, queria te pedir um conselho. Qual conselho tu daria pra Lídia de 2 anos atrás, quando começou? Qual conselho tu daria? Ou seja, um conselho que tu daria pra ti mesma que tu vai dar agora pro pessoal que tá começando. Então, meu conselho, assim, se é isso que você quer, se é isso que você gosta, se dedica que vai dar certo. Porque não tem também fórmula mágica. Se pegar o profissão assessor, pegar ali a base, realmente executar conforme você ensina, vai dar certo. Não tem por que não dar certo. O mercado hoje ainda é um mercado novo o nosso, então, assim, tem oportunidade para todo mundo. Então, para quem está ainda nessa dúvida, "Ai, será que eu faço? Não. Se você sente isso no seu coração, que nem eu senti no meu lá, quando eu parei de maratonar, realmente eu falei, não, eu quero porque eu sinto que vai dar certo. E é isso, é energia positiva, acreditar em você e vai fazendo que as coisas acontecem. Arrasou. Sabe o que que eu percebo muito com os alunos, Lídia? Que o que faz o aluno parar, com os alunos, seguidores, pessoas que me acompanham tudo, né, dentro desse mundo, mas o que faz as pessoas pararem não é a falta de capacidade técnica. Não é por não saber tecnicamente como fazer. Porque isso você aprende, você estuda, tem um profissão Uhum. assessor, tem os meus conteúdos. Mas é esse medo. O medo de arriscar, o medo de se jogar, essa muitas vezes uma autossabotagem mesmo, de achar que você não Sim. vai dar conta, de você não ser capaz. Então, essa dica, ela, né, esse conselho, ele é talvez o principal conselho que eu daria para alguém que tá no começo também. Cara, se você quer isso, vai lá e faz. Faz bem feito. Só faz, não para. Porque se você fizer, vai dar certo, né? Se você fizer, é claro, né? Seguindo o método, fazendo, trabalhando, que é o que eu digo. Não tem fórmula mágica, não tem passe de mágica, não tem hackzinho, viradinha de chave. Não, é trabalho duro. Se você faz bem feito, você vai colher os frutos disso. E não deixe que os teus monstros te parem ali, né? Essa, essa, Exatamente. essa e é isso. A Lídia teve coragem, foi lá, enviou a mensagem para a primeira influenciadora e foi aí que tudo começou. E, se- Amei, Lídia, e, muito bom. claro, tem às vezes, né, semanas que você vai ter aquele não, mas vai ter aquela semana que vai fechar, que vai ser a melhor coisa quando você vê que alguém fechou. Você fala, ai, que delícia! Isso vai te motivando cada vez mais. E é isso, não desistir, que se é isso que você quer, vai dar certo. Amei. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que tu queria compartilhar? Algum ponto que eu pulei? Ah, eu acredito que. Ah, uma coisa que eu lembrei, que eu acho interessante também falar, porque às vezes a pessoa vai pegar né, alguém para assessorar e pensar, ah, às vezes não é tão grande, não sei se eu vou conseguir, né, lucrar muito com essa pessoa, mas você tem que pensar que às vezes essa pessoa pode crescer, né? Então, que nem a minha segunda influenciadora, quando eu peguei ela, ela era menor do que a primeira que eu assessorava, e ela viralizou nos últimos meses, e hoje, quando eu peguei para assessorar ela, ela tinha 170 e poucos mil, e hoje ela já vai bater, aliás, ela já tá com 900 e poucos mil, daqui a pouco ela vai bater 1 milhão. E isso assim, em questão de meses, um vídeo dela que viralizou, ela acertou no tipo de conteúdo e começou a viralizar, viralizar, e hoje ela tá bem grande. Então, assim, a gente começou juntas, ela estava menor, e isso não foi um ponto que, tipo, ah, ela não é tão grande, não sei. Não, eu abracei e hoje aí ela viralizou e a gente tá colhendo os frutos. Que legal, Lidy. Deu uma travadinha no meu som, mas acho que foi só pra mim que meu celular deu uma morrida e voltou do nada. Mas eu ouvi que ela super bombou. Tu me Sim, contou, eu acho, na imersão, né? Que aham, tava com quase 1 milhão de seguidores. E é isso mesmo, né, exatamente. gente? Apostem, né, nas pessoas. Não é só sobre o número de seguidores. A gente tem esses casos que a internet pode nos proporcionar. Isso é uma das coisas que eu, inclusive, conversava com os meus amigos nesse fim de semana, assim. Que é, assim como os influenciadores, né? Muitas vezes eles bombam e, consequentemente, a gente bomba. Quando a gente está trabalhando com assessoria, trabalhando com de forma autônoma, né, tendo fazendo o nosso próprio dinheiro, nossa vida financeira pode mudar muito rapidamente, né? Sim, Então pode ser que a sua influenciadora story viralizou, bateu 1 milhão de seguidores, o público custava 2 mil, tá custando 10 mil, e a comissão que exatamente. era de 2 mil, que era de 300, 400, agora é de 2 mil. Então, assim, as Exatamente. coisas podem acontecer, e se você fizer bem feito, a tendência é que aconteçam de forma rápida, com trabalho, com dedicação,
né, com foco, mas é possível. O que é impossível dentro de um CLT, né? A gente sabe disso. Você vai ganhar aquele salário, tá ali, tá garantido, beleza, é bom, é legal, né? Esse formato é para muita gente, mas também pode não ser para várias pessoas também, né? E aí, nesse cenário, você não tem essa chance de bombar, de bombar e multiplicar os seus ganhos rapidamente. Na assessoria a gente tem isso, me instiga, né? Me deixa, me faz muito feliz, assim, sabe? Me faz muito feliz pensar que, cara, não sei, ano que vem, aí eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, cara, ano que vem eu posso estar multimilionária, a gente pode ir para as Maldivas todos juntos. O Vai céu é ter, o né? limite. E a gente vai jogando pro universo. Não, ano que vem eu vou Exatamente. comprar uma Mercedes conversível, a minha casa na Disney. Pode ser? Não pode ser? Pode. Exatamente. É isso aí. Jogando pro universo, a gente vai conquistando. Vai. Lídia, obrigada pelo teu tempo, obrigada Imagina. por ter compartilhado a história com o pessoal. De verdade, amei conhecer um pouquinho mais e conte comigo na tua jornada, que tá só começando. Obrigada Ah, mesmo. imagina, eu que agradeço. E, que nem eu te falei, né? Era um sonho estar aqui hoje fazendo a live, porque eu venci na vida, então tá tudo certo. Eu cheguei onde eu queria. E é isso, e boa sorte também para quem aí tá começando. Tenho certeza que a gente vai se encontrar aí nos bastidores. É isso mesmo, que o mercado é pequeno e todo mundo vai se conhecer. Vai chegar uma hora que vai se conhecer. É É isso mesmo. verdade. Valeu, Lídia. Valeu, gente. Imagina. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau.